gastarem relativamente pouco com previdência, seja por razões culturais, porque são sociedades onde se entende filosoficamente que a responsabilidade em tomar conta dos idosos deve ser dividida entre o Estado, financeiramente, e as famílias, e uma parte importante da sustentação vem dos filhos que se tornaram adultos e têm que bancar financeiramente a sustentação dos idosos, seja por serem países que realizaram reformas adequadas à Previdência, seja por serem países que têm crescido muito e onde, portanto, essa relação entre o gasto e o PIB se reduziu com o passar do tempo. E, em geral, nessa nuvem de países, o Brasil é o único que está no quadrante errado. Um país que é ainda demograficamente relativamente jovem e que gasta muito com previdência. Gasta com previdência aproximadamente a mesma fração do PIB que a Grã-Bretanha, que tem apenas um terço da população de idosos proporcionalmente com relação ao triplo da população de idosos e comparativamente o Brasil. E aí, quando eu apresento esses slides, eu costumo dizer o seguinte: há algo errado com este gráfico e não é o gráfico. Não é um erro do estagiário que errou ao apresentar o gráfico. O erro é do conjunto de regras que levam a essa situação de um país ainda relativamente jovem gastar essa proporção tão elevada de recursos com a previdência. Então, esse primeiro dado. O segundo dado, muito pontual. Quanto o Brasil gastava com INSS em 1988, ano importante na época, nova Constituição de 88, depois da redemocratização das eleições de 86. Constituições importantes porque estabeleceu um conjunto de regras novas, entre elas regras mais generosas para a aposentadoria. Em 1988, 2,5% do PIB. Em 2017, 8,5% do PIB. Estamos falando de uma variável que bem mais do que triplicou a sua importância relativa na economia num período em que, historicamente, o processo de envelhecimento demográfico da população mal se iniciou. E daqui para frente que essa curva da proporção de idosos em relação ao total da população vai crescer mais rapidamente, vai se tornar mais acentuada. Então, primeira informação, essa imagem visual, o país ser um ponto fora do conjunto dos países. Segundo, INSS crescendo. Se a gente bota a despesa do INSS em proporção do PIB, um negócio que praticamente só faz crescer, tirando um ou outro ano, que tem uma pequena queda apenas para voltar a aumentar no ano seguinte. Terceira informação que eu quero que vocês gravem: idade de aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição no INSS. 55 anos em média para os homens, 53 para as mulheres. Para que vocês tenham uma ideia do que isso significa, vocês sabem que a legislação permite que a pessoa, em geral os pais, porque muito cedo não se tem renda, comece a contribuir para a sua futura aposentadoria desde os 14 anos. Então, se eu fosse eu tenho 55 anos, se eu fosse mulher, meus pais, quando os 15 anos, tivessem começado a pagar aquele carnezinho do INSS, que vocês já viram visto uma vez, eu estaria aposentado há 10 anos.
desculpe a franqueza. Isto é um completo absurdo. Depois de ter apanhado muito, já estou falando sobre esse assunto desde minha tese de mestrado. Agora que a tese de mestrado foi sobre outras coisas, comecei a me dedicar a aprendência em 92, tá? Mas enfim, já tenho 25 anos no assunto. Aí a gente vai apanhando e desenvolvendo técnicas de apresentação e aprendendo a apresentar as coisas de uma forma um pouco mais adequada, tá? Aprendi que é preciso deixar muito claro que nessas apresentações não há nenhuma crítica a pessoas que tenham feito uso das vantagens da legislação. Ninguém queima dinheiro, então, se a legislação, a Constituição permite que uma pessoa se aposente cedo, parabéns para a pessoa, que curta a vida, etc. Tá? Não há nada errado nisso. O que está errado é a Constituição. O que está errado é a legislação que permite isso. E aí, diante disso, não adianta a gente desenvolver teses para mostrar que os problemas do país derivam do FMI, de Washington, de seja lá o que for. Tá? Um estrangeiro que chega aqui e é apresentado a esse dado, não precisa explicar mais nada por que o país está em crise. Se a pessoa pode se aposentar aos 45 anos, evidentemente, tudo mais é consequência. O quarto dado é, novamente, uma imagem gráfica, que tem a ver com as pirâmides etárias. Aquela figura que todos vocês aprenderam no ensino médio, nas aulas de geografia humana, que mostram sociedades jovens, uma forma de pirâmides etárias com uma base muito grande, e à medida que se vai subindo na pirâmide, se chega no final, no topo, com uma pontinha, né, bem magrinha, de poucas pessoas que chegam vivas aos 80 anos. Só que essa era a imagem do país da época que eu estava no ensino médio, década de 70, 80. À medida em que os anos vão passando, essa pirâmide vai estreitando a base, guardando um pouquinho a cúpula, e ele aos poucos vai assumindo a forma de um gordinho, que vai inchando as partes médias do corpo, e a base começa a ficar pequenininha. Pequenininha não, mas certamente bem menor do que no passado. Tá? Então eu vou citar um único dado associado a isso, para que vocês tenham uma ideia de que isso significa concretamente. Vocês perceberem que eu não estou falando de abstrações, estou falando de coisas assim muito concretas que têm a ver com o nacional. Ele divulga as projeções 50, 60 anos à frente, populacionais, e até 2008, quando chegava na faixa de 80, ele botava 80 anos e mais. Tá? Só que esse grupo foi se tornando mais relevante, e como um serviço público, o IBGE, que faz das tripas coração, com poucos recursos consegue fazer maravilhas, para aquele que tenha trabalhado com dados do IBGE, deve esse reconhecimento, tá? E ele abriu essa faixa e no site permite saber qual vai ser o número de brasileiros previstos que vão ter 81, 82, 83 anos em 2030, 2035, 2042, etc. Depois, que antes abria, que antes era um grupo de 80 e mais, agora virou um grupo de 90 e mais, nonagenários, tá? 90 anos e mais. Muito bem. O número de nonagenários, pessoas com 90 anos ou mais no Brasil, era de 300 mil pessoas no ano 2000.
no ano 2060 será de mais de 5 milhões de pessoas. 300 mil, 5 milhões de pessoas. Então, isto é envelhecimento na veia, e já me antecipando a uma questão recorrente do debate, não tem absolutamente, mas rigorosamente nada a ver com questões contábeis. Eu sempre digo nas aulas, quando era professor, nas minhas palestras, quem lida com previdência com uma origem tecnocrática, como é o meu caso, aprende duramente que a previdência jamais deve ser encarada como um problema meramente matemático. A gente, como economista, lida com números, né? Junta arrogância tecnocrática com arrogância juvenil. A gente ia jogando no debate os 20 e tantos anos, achando que, pelo fato de 2 mais 2 ser igual a 4, isso explicar tudo e não entender como os outros não entendem isso. E, apanhando, aos poucos vamos nos moldando e aprender a dizer as coisas de uma forma mais elegante. Então, a previdência jamais deve ser encarada por nós economistas como uma questão apenas matemática. Mas eu sempre digo para os políticos com os quais de vez em quando eu interajo, e em debates para não economistas, tá? Que da mesma forma que os economistas não devemos encarar a previdência como uma questão meramente matemática, quem não é economista tem que aprender que a previdência é também uma questão matemática. Ela não é uma questão apenas política, ela não é uma questão apenas social. Não dá para torturar os números impunemente. Isto não é uma questão contábil. Estamos diante de uma questão física. Haverá cada vez mais idosos para serem sustentados por uma quantidade de pessoas em idade de trabalhar que vai começar a diminuir a partir da década de 30. Se a sociedade brasileira não equacionar a contento, a UERJ será o futuro do Brasil. A situação calamitosa que vocês assistem aqui na Universidade no Estado do Rio apontará para o que será a vida na época em que os meus filhos terão, a minha geração terá a idade que eu tenho hoje. Vou passar para os objetivos do sistema previdenciário. Quais são, conceitualmente, os objetivos mais importantes? Em primeiro lugar, suavizar a trajetória do consumo pessoal para evitar que a pessoa, ao chegar a uma idade que já é mais difícil de trabalhar, tenha que sofrer uma redução abrupta do seu nível de bem-estar. Em segundo lugar, permitir à pessoa ter uma renda razoavelmente proporcional às suas contribuições, de tal forma que quem contribui mais vai ter uma aposentadoria maior. Em terceiro lugar, associado ao componente da perna assistencial do sistema, garantir uma renda mínima para evitar situações de miséria na terceira idade. E o quarto, conseguir satisfazer esses objetivos, minimizando o impacto fiscal dessas despesas. O sistema brasileiro de aposentadoria, ele garante razoavelmente bem os primeiros 3 objetivos, mas falha miseravelmente em relação ao quarto objetivo fiscal. O sistema brasileiro é uma fonte de desequilíbrios fiscais poderosos, tá? E é isso que está em questão nos últimos tempos. Quais são os problemas? Uma generosidade excessiva
manifesta em relação a categorias em relação às quais pode-se argumentar por A mais B a razoabilidade de algum tipo de diferenciação, mas onde se foi longe demais, casos típicos das mulheres e dos benefícios rurais. Há uma confusão completa que foi além da Constituição. Ela foi parcialmente cristalizada na Constituição e depois na legislação. Não precisaria ser assim, mas depois a legislação assim o fez. Em relação aos objetivos previdenciários e assistenciais, a gente dá o mesmo benefício, no mesmo valor, à mesma idade, tenha a pessoa contribuído ou não para o sistema. Então, aos 65 anos, um homem se aposenta, tendo trabalhado e contribuído ao longo da sua vida, e aos 65 anos, que nunca contribuiu para o sistema, leva o benefício do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, no valor de um salário mínimo. Ora, da mesma forma que o médico tem o dever profissional de curar o paciente, de ser franco com o paciente, não é? Para dizer o que está errado, etc., manda o nosso juramento que a gente atente para o papel dos incentivos. E, obviamente, um cidadão que, tendo a possibilidade de não contribuir, possa não fazê-lo, será evidentemente um completo idiota se contribuir durante 15, 20 ou 30 anos para o sistema, para no final receber o mesmo valor que nunca tendo contribuído. Então, isto que é apresentado como uma manifestação de suprema iniquidade, que tentar separar estas coisas, tá? Nada mais é do que a lógica pura econômica e comportamental. Estas coisas deveriam ser separadas. Benefício assistencial é uma coisa, benefício previdenciário é outra. E, em terceiro lugar, nós estabelecemos uma distinção entre a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Eu vou deixar isso para ser desenvolvido mais no debate, tá? Mas que em outras sociedades não existe, tá? Bom, quais eram os objetivos da reforma? Preservar as condições, primeiro, mais importante, preservar as condições para honrar esses pagamentos no futuro. Existia um slogan da primeira campanha, que era reformar para preservar, que acho que é talvez pouco compreendido pela maioria, mas é fiel aos fatos. O que se pretende é reformular o sistema para que as aposentadorias possam continuar a serem pagas no futuro, para que o país não vire uma Grécia ou, como passou a ser dito em 2 ou 3 anos, em Rio de Janeiro. Equalização dos regimes futuros, estabelecendo igualdade para homens e mulheres, para urbanos ou mais próximos, né? Para professores e professoras. E unificação dos sistemas de aposentadoria entre tempo de contribuição e idade e entre aqueles que estão vinculados ao regime geral da Previdência Social, INSS, e os regimes próprios do governo. Nos últimos 3 minutos, deixando as coisas mais importantes para o debate, deixo-me antecipar as principais críticas que foram feitas, tá? Em primeiro lugar, talvez poucas coisas tenham sido mais deletérias para o êxito político, né, da reforma, do que o argumento
de que a pessoa teria que trabalhar 49 anos para poder se aposentar. Eu acho que não deve ter havido programa humorístico no Brasil que não tenha feito alguma piada cretina com este fato. E, como defensor da reforma, eu sou o primeiro em reconhecer, tá, que, infelizmente, a turma do contra a reforma é infinitamente mais competente do ponto de vista político, hoje, a criar memes, esse tipo de coisas, tá? Confesso com algumas críticas, o riso é irresistível, são muito bem feitas, tá? E às vezes falta um pouco de humor na defesa das coisas em que a gente acredita, tá? O que não tira o fato dessa crítica ser uma cretinice, tá? Porque vamos aos fatos, tá? Qual era a proposta? A proposta era que a pessoa teria que ter dois requisitos para se aposentar: 15 anos, por um lado, e 15 anos de contribuição, que seria elevado progressivamente até 25 anos, e 65 anos de idade. Então, a conta é feita para que, no caso hipotético de uma pessoa que tenha começado a trabalhar aos 16 anos, ganhando 1% a mais por ano de contribuição, ela completasse 100% em 16 mais 49, 65 anos. Eu pergunto, onde que está a injustiça de fazer com que uma pessoa que trabalhou mais anos ganhe mais do que uma pessoa que trabalhou menos anos? Esta regra, até as pedras da rua sabiam que era simplesmente uma proposta para negociação, em que o 51% viraria 55%. E o sistema é feito para que uma pessoa que preencha as condições ideais, ela se aposente com o máximo. Qual é o caso padrão? Uma pessoa começa a trabalhar em torno de 20 anos. Então, se a pessoa está sendo demandada para que, na regra futura, ela se aposente aos 65 anos, quanto é que dá 65 menos 20? 45. Então, a norma tem que ser tal que uma pessoa que tenha trabalhado durante 45 anos se aposente com a aposentadoria máxima. Nada mais justo. Onde está a justiça de fazer com que uma pessoa que trabalhou muito menos do que 45 anos tenha a mesma aposentadoria de alguém que está na labuta e contribuindo para o INSS desde os 20 até os 65 anos? Por que uma pessoa que trabalhou 25 anos teria que ter a mesma aposentadoria de quem trabalhou e contribuiu para o sistema durante 45 anos? Onde está o senso de justiça disso? É isto que faltou para a defesa do governo. Esclarecer e defender com unhas e dentes qual era a proposta. A proposta era inteiramente defensável. Com esse tipo de críticas, ela acabou sendo objeto de muitos questionamentos e claramente perdeu, pelo menos até agora, a luta política. Na verdade, ninguém, muito provavelmente, iria ter que trabalhar até os 70, 75 anos, como se dizia. A regra era de uma simplicidade total. A pessoa, ao fazer 65 anos, teria que ter, no final de 20 anos de transição, pelo menos 25 anos de contribuição. Então, quem preenchesse essas condições iria se aposentar
uma regra de cálculo que seria esse 51, ou muito provavelmente, na regra definitiva, 55%, mais 1% por ano de contribuição. Então, quem tivesse contribuído 25 anos, se aposentaria com, por exemplo, 55 mais 25%, 80% da média de contribuição. Quem tivesse trabalhado 30 anos, 85%, e assim sucessivamente, tá? Há outras questões importantes, mas vou deixar porque certamente vão surgir por debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Fábio, sempre trazendo questões expostas de maneira mais do que pertinente, além de veemente. É interessante que você tocou num ponto que eu acho que justamente falta a discussão, e eu já tinha anotado para mencionar depois em comentários, é que qualquer discussão, uma reforma de uma política social, né, como a Previdência, tem que considerar não só questões de eficiência, como questões de justiça, né, o que a gente falou de parcelas, teoria em sala de aula. Então é um dos temas que eu vou depois mencionar. Sem mais demora, eu agora apresento nosso outro palestrante, o professor José Miguel. Ele é professor da Escola Politécnica da UFRJ, na Escola de Engenharia da UFRJ, e ele tem uma atuação muito profunda, muito constante nesse tema, na medida em que ele é conselheiro do Grupo de Trabalho de Seguridade Social da ANTES. Então ele tem se dedicado a esse debate, ao estudo desse tema, e como vocês sabem, Previdência Social é um dos elementos, né, do tripé que compõe Seguridade Social. Então eu passo a palavra para o professor José Miguel. Essa microfonia está terrível, né? Bom dia. Podem perguntar o que um professor de engenharia tem a ver com isso. Eu realmente não sei muito mesmo. O professor Fábio é estudioso desse assunto há muito tempo eu leio os textos dele também, tem até alguns antigos aqui dele, talvez ele mesmo não lembre, mas de 93, né? Enfim, temos abordagens um pouco diferentes sobre esse assunto e espero, neste pouco tempo que tenho aqui, poder mostrar para vocês. A minha motivação de começar a estudar esse assunto foi política, principalmente, quando, militando no Sindicato Nacional dos Docentes das instituições de ensino superior, o ANDES, não a ANDES, né, ou ANDES, que é um sindicato, não uma associação, começamos a enfrentar as chamadas reformas da Previdência após a Constituição Federal de 88. Em 95, em 93, 95, 98, em 2003, essa Constituição foi bastante emendada, né? Já passou de 100, né? Mais de 100 emendas à Constituição, né? Já está bastante emendada mesmo. Então foi uma motivação de procurar entender o que estava se passando para, enfim, poder defender aquilo que a gente achava que era um direito dos trabalhadores, né? Inclusive servidores públicos. Então, o ponto assim, há uma coisa absolutamente óbvia, mas que as pessoas parecem esquecer o tempo inteiro, que é o seguinte, é o chamado, o tal do pacto intergeracional implícito, né? Que existe, acho que desde que o homem é um hominídeo, né? Desde a época que resolveu não deixar os velhos morrerem de qualquer jeito, né? Há esse pacto entre as gerações, né? Que a gente já nasce dentro dele, por isso que é implícito, né? Onde cada um passa, digamos, por 3 fases da vida, grosso modo, né? Jovem, adulto, idoso, jovem ainda não trabalhador, um adulto trabalhador e idoso que já não tem condições de trabalhar, e a parcela adulta, trabalhadora da sociedade, mantém todos com o produto do seu trabalho. Isso nós não conseguimos mudar até hoje. Mesmo com a introdução do mercado, do dinheiro, do capitalismo, do mercado financeiro, não há mágica que possa mudar essa realidade. É sempre aquilo que a classe trabalhadora ativa de uma determinada mês, ano, etc., produz, que sustenta a própria classe, sua família, suas pessoas mais jovens, os mais velhos. Se o vídeo cair, é que o celular descarregou. Certo? Que não são nenhum desses daqui, mas são outros que eles não trabalham, nunca trabalharam e vão precisar trabalhar. Ou só trabalham tomando conta do trabalho dos outros, digamos assim.
cada pessoa passa mais ou menos pelas 3 fases, né? Jovem, adulto e idoso. Em cada uma dessas fases, ora é sustentado, ora sustenta. Isso não muda. A forma como nós organizamos esse processo é que tem mudado ao longo da sociedade. No capitalismo, a fase capitalista, nós temos basicamente 3 formas de fazer isso. Não são 2, não. Eu insisto que nós temos uma terceira, porque essa está esquecida, e acho que é o ponto fundamental dessa fase que vai entrar agora da discussão dessa PEC, que são os tais privilégios dos servidores públicos, né? Quais são essas 3 formas? O mais óbvio, que é o chamado sistema de repartição. Quer dizer, de alguma maneira, uma instituição, em geral pública, recolhe contribuições da parcela ativa da sociedade e com essas contribuições paga os chamados benefícios da parcela não ativa. Estamos falando não ativa aqui da aposentadoria, né, por idade, por tempo de serviço. Existem todos os outros benefícios previdenciários, é uma constelação grande, mas os principais em termos financeiros, etc., são esses, é disso que nós estamos falando, a demografia. Né? Então, vamos pensar apenas. É importante ver que o resto, como o professor falou, está inserido